Estamos de volta com o Pensamento Jurídico, uma produção da Mages. Participe de nosso programa pelo e-mail pensamento@amages.com.br, pensamento@amages.com.br. Hoje estamos discutindo sobre os inquéritos inconclusos, inquéritos criminais no país. E o nosso entrevistado é o juiz da Corregedoria de Justiça do Tribunal de Justiça de Minas Gerais e titular da 10ª Vara Criminal de Belo Horizonte, Leopoldo Mameluch. Doutor Mameluch, então falávamos há pouco sobre esses inquéritos não conclusos e as consequências disso para a impunidade. Quer dizer, é como se o criminoso se sentisse estimulado a cometer novos crimes. Com certeza. Talvez um dos grandes problemas que nós temos hoje em dia para a administração da justiça seja essa sensação de impunidade. Porque se o crime não é elucidado, se não há indícios de que o crime ocorreu ou da autoria do crime, que são esses dois elementos que permitem a conclusão do inquérito. O inquérito, o objetivo é chegar na autoria, quem praticou, e também nos indícios, porque não adianta você ter a autoria, mas não ter a materialidade do crime. Então, o inquérito faz esse trabalho. E se isso não ocorre, o criminoso, então, ele fica com aquela sensação de que ele pode continuar a praticar crimes, que ninguém vai alcançá-lo, e a população, por sua vez, também não vê punição para o ato, cria um grande transtorno. E esses inquéritos, uma vez arquivados, eles não podem ser desengavetados no futuro se surgirem novas provas? O crime fica sem solução mesmo? Veja bem, ocorrendo um crime e não havendo elucidação, a qualquer momento, uma autoridade policial ou judiciária, ou mesmo Ministério Público, ou qualquer do povo que tomar conhecimento de um fato que revele quem seja o autor ou de uma prova material, ele pode encaminhar aquilo para a justiça e o caso é reaberto. Agora, se abre-se um inquérito e não se chega a qualquer evidência de quem tenha praticado aquele crime, o Ministério Público, se perceber que aquilo é infrutífero, ele pode pedir o arquivamento. Ou muitas vezes também abre-se um inquérito, mas a conclusão do inquérito é que não há que se indiciar ninguém ou não há que se investigar. O crime está resolvido. Ainda que haja uma pessoa morta. Ainda que haja. Recentemente tivemos um caso aí que foi aberto e encerrado praticamente na mesma semana, porque concluiu-se que o autor do suposto crime investigava-se um crime, quando na verdade tratava-se de um suicídio. Então a polícia, com a perícia, diligentemente descobriu que tratava-se de um suicídio. Então não adianta ficar procurando um autor para esse crime. Então é um caso de arquivamento. Como é que houve essa iniciativa do Ministério Público, do Conselho Nacional, de fazer esse mutirão, essa chamada Meta 2, no sentido de esclarecer esses 140 mil inquéritos, concluir esses 140 mil inquéritos? Você acha que isso é importante ou que há críticas, inclusive, de arquivamento em massa para atender essa meta? Você acha que houve uma inversão de valores aí? Essas metas são muito perigosas, né? O assunto é muito sério. O homicídio, a vítima, a gente que está no Poder Judiciário convive com os familiares da vítima, aquilo é um trauma muito grande. Isso não é uma brincadeira, né? Você não pode chegar, um inquérito está investigando o assassinato de uma criança e simplesmente porque venceu 1, 2 anos, mandar arquivar e parar as investigações. A família não aceita. E qual que é o perfil, assim, da maioria desses inquéritos criminais? Qual o perfil dessas vítimas, desses inquéritos criminais que foram arquivados ou esquecidos? Olha, a questão do homicídio variou muito nos últimos anos. Antigamente nós tínhamos homicídio por questões passionais, aquele caso, o marido traiu a mulher que traiu o marido, um desentendimento, uma vingança, um sujeito deu um tapa no rosto do outro em público, aí o sujeito quer limpar a honra dele. Haviam esses homicídios clássicos que chamavam muita atenção. Hoje em dia nós estamos tendo muito homicídio proveniente de tráfico de drogas, porque uma gangue entra em conflito com outra gangue, aí um vai lá no morro, mata 5 pessoas, o outro vai no outro morro, mata 10. Então, isso também atrapalha, porque são crimes que se avolumam diariamente ali nas delegacias e o delegado, com pouco aparato que tem, por mais boa vontade que ele tem, ele não consegue resolver tudo.
E muitas vezes o autor desse crime pode ser a próxima vítima dessa vítima, guerra, vítima, né? dessa guerra do tráfico que o senhor falou. Ou a vítima, ela atira em um, outro atira nele, mas quem matou quem? Então, complicado. Então, nós precisamos tomar muito cuidado. A iniciativa é louvável, respondendo a sua pergunta, mas é preciso muito cuidado para não jogar na vala comum casos que necessitam de maiores investigações. Eu acho que só vale a pena arquivar quando o delegado tiver esgotado completamente todos os esforços de chegar no autor do crime. O senhor falou dessa guerra do tráfico, narcotráfico, aí às vezes na favela a gente percebe que existe como o senhor falou, um volume muito grande de assassinatos nesse sentido. O senhor acredita que existem casos até que familiares, vizinhos, preferem o arquivamento para não haver mais envolvimento, mais riscos? Com certeza absoluta. Ninguém quer se expor, quer né? mexer naquela situação. Eu tenho casos aí que a gente trabalhando no fórum, tratando desses casos, o familiar procura, a gente pede. Não mexe mais nisso, né? Deixa isso para lá, eu tenho que prestar depoimento, vou ficar cara a cara com o suspeito e depois ele vai à noite lá na minha casa, realmente cria um problema. Nesse caso aí, o senhor não acha que a falta de uma política para testemunha no Brasil agrava o desempenho desse testemunho, do depoimento? Não só eu, como essa própria campanha que foi lançada aí, de redução do número de inquéritos, um dos itens que foi sugerido foi que fosse melhorada a política de apoio às testemunhas em situação de risco. Então, sempre que identificado uma testemunha que pode ser alvo da ação de um criminoso, essa testemunha ela tem que ser colocada no programa de proteção. Foi uma das coisas sugeridas nesse projeto de diminuição do número de inquéritos. Porque muito inquérito fica parado também porque a testemunha não tem coragem de depor. E o senhor falou da questão do aparelhamento. Como é que é isso no interior? Cidades do interior. No interior, quando o delegado tem um caso mais complexo, ele precisa se valer da ajuda da Delegacia Especializada de Operações aqui de Belo Horizonte, de comarcas vizinhas. Ele precisa... ele não tem lá no local sequer um perito formado. Ele tem que pedir a nomeação de 2 profissionais que possam exercer a função de perito. Ou seja, a impunidade, então, no interior seria maior ainda? Em tese, é mais fácil. Agora, no interior também, o que acontece? A coisa é muito local, né? Um fato desse, a repercussão é muito maior. O delegado ele se sente muito mais pressionado para elucidar, ele é cobrado, a população ajuda. Tem essa faceta também. O senhor falou do aparelhamento, dos peritos. Eu gostaria de saber também sobre a qualidade dos inquéritos que são feitos no país. Mas a gente vai fazer um novo intervalo e o senhor fala sobre isso no próximo bloco. A gente volta em instantes.